Olá pessoal, agora nós vamos fazer esse exercício para exemplificar, né, a nossa matéria, né, de conversão eletromecânica. Nós temos aí, ó, um circuito magnético, né, que é formado por um núcleo de material de permeabilidade magnética elevada. Ele é formado por um entreferro, como você pode ver aqui, né, e uma bobina concatenada, ou seja, um condutor enrolado sobre esse fio, sobre esse núcleo, né, com N espiras. Beleza? Então nós temos alguns dados aí, ó, que nós vamos transcrever para a nossa folha de exercício, ok? Nós temos que a área de C é igual à área de G, que é igual a 9 centímetros quadrados. Nós temos que o nosso gap, ou entreferro, é igual a 0,05 centímetros, ok? Nós temos que o LC, ou comprimento do núcleo, é 30 centímetros. E temos que o nosso N, ou número de espiras, é igual a 5.000 espiras. Ok, suponha que o valor de μr, ou a permeabilidade relativa do material, é igual a 70.000 vezes a do ar, obviamente. Para o material do núcleo, encontre RC, RG, R total, dada a condição do circuito magnético que esteja operando com uma densidade magnética de 1 Tesla. Então, ok, ele está me pedindo RC, RG e RT. Na letra B, ele me pede o fluxo. E na letra C, ele me pede a corrente elétrica. Ok, então vamos lá. Anotei todos os dados, ó. Agora todos os dados estão anotados aqui, correto? E nós vamos dar prosseguimento aos nossos cálculos. Ok. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que converter essas unidades de medidas que estão em centímetros para metros, correto? Porque eu necessito que essas unidades estejam em metro. Eu dei uma pausa aí para melhorar a configuração aqui da minha webcam, né? Agora acho que está bem melhor. Então, eu tenho que transformar todas essas unidades de medidas, ó, que estão em centímetro, para metros. Porque quando eu vou usar na fórmula, eu preciso que essas unidades estejam em metros. Então vamos lá. Na letra A, eu vou pegar a AC, a área do núcleo, que é igual à área do gap, ou do entreferro, que é igual a 9 centímetros quadrados, e vou transformar para metros quadrados. Como que eu vou fazer isso? Eu sei aqui que é centímetros quadrados, então não é simplesmente eu pegar esse prefixo cent, que é 10 a menos 2, e falar que 9 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Não. Então, o que eu tenho que fazer? Quando? Isso existe uma dica, pessoal. É uma dica para transformar essas unidades. Você tem 9 vezes 10 a menos 2, que é o prefixo cent, ok? Vocês lembram lá? Do mili, cent, deci, certo? Milímetro, centímetro, decímetro. Então aqui nós temos o centímetro, que é 10 a menos 2. Porém, o metro aqui é o quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar menos 2 por 2. Isso aqui é um macete, ó. Então nós vamos ter aqui 9 vezes 10, menos 2 vezes 2, menos 4 metros quadrados. Então aqui, ó, eu já transformei a minha primeira unidade para metros quadrados, ok? Agora, nós vamos tentar não, né? Nós vamos transformar agora o comprimento do entreferro também. Então nós vamos pegar aqui que G é igual a 0,05 centímetros.
veja bem, essa unidade é uma unidade unidimensional, não é uma unidade de área nem de volume. Então eu não preciso fazer essa dica que eu dei aqui em cima, esse macetezinho para conversão. Isso aqui simplesmente eu vou transformar o prefixo cent, né, em 10 a menos 2. Então vai ficar 0,05 vezes 10 a menos 2 metros. Então transformei a minha unidade de comprimento também em metros, correto? Ok. Depois de ter feito isso, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, né? Vou desenhar o circuito equivalente do meu circuito magnético, né? Se a gente for olhar aqui, ó, no circuito magnético, nós temos que eu só tenho duas relutâncias magnéticas, que são a relutância do núcleo, ok? E a relutância do entreferro. Então, quando eu vou transformar isso aqui num circuito equivalente, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Eu vou ter uma força magnetomotriz e duas relutâncias, como se fossem resistências em um circuito elétrico, ok? Então, aqui, ó, eu vou chamar essa primeira relutância de RC, que é a relutância do núcleo, e a segunda de R e G, correto? Beleza. Então, na letra A, se a gente pegar aqui, ó, ele está me pedindo RC, RG e RT, correto? Então vamos calcular. Qual que é a fórmula do R, ou da relutância? RC é igual ao comprimento, quanto maior o comprimento, maior a relutância, sobre μr vezes μ0. Por que aqui é μr vezes μ0? Porque ele me deu μ relativo, né? Ele me disse aqui no meu cabeçalho do exercício que esse material tem uma permeabilidade magnética 70.000 vezes maior do que a do ar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar μr por μ0 para me saber exatamente qual que é o valor da permeabilidade magnética deste material do núcleo. Ok? Então sempre que eu tiver μr, eu vou multiplicar por μ0 vezes, que é LC, né, pessoal? AC. Então vamos lá. O LC, eu já fiz a conversão, né? Aqui em cima. Opa! Ah, desculpa, faltou fazer a conversão do LC. O LC ele é igual a 30 centímetros. Como é também uma unidade unidimensional, então nós não precisamos daquele macetinho. Simplesmente substituir o cent por 10 a menos 2. Correto? Fiz a conversão. Então tá, aqui nós temos que RC é igual LC, que eu acabei de converter, sobre μr, que ele me deu ali em cima, né? 70.000, ó. Então, 70 vezes 10 a 3, vezes μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a área do núcleo, que eu calculei aqui em cima, né? Fiz a conversão, ó. 9 vezes 10 a menos 4. Lembrando, tudo que eu joguei aqui foi em metro, ok? Precisa ser em metro. Ok, então nós vamos aqui, ó, continuar o nosso cálculo de RC. Então o RC vai ser igual a essa equação, correto? Vou calcular aqui, ó. Vou calcular aqui. E vamos lá, 30 expoente menos 2 dividido por 70 expoente 3, 4 π expoente 7, 9 expoente menos 4. Ok.
Ok, pessoal, fiz aqui na calculadora, estou usando a calculadora aqui para fazer, correto? Então eu tenho aqui o meu resultado da relutância, 3.789, ok? Esse é o resultado da minha RC. Então eu vou jogar aqui o resultado. 3,789 vezes 10 a 3. Qual que é a unidade de medida de relutância? Se a gente lembrar lá que a relutância nada mais é do que a força magnetomotriz sobre o fluxo, então a força magnetomotriz é dada em ampere-espira e o fluxo é dado em Weber. Então a nossa unidade de medida é ampere-espira por Weber. Ok, calculei RC. Agora eu vou calcular o RG. No RG, eu tenho que o meu comprimento ele é chamado apenas de G ou pode ser chamado de LG também, ok? Tanto faz. Vou chamar aqui de G, pois o exercício, né, o cabeçalho chamou de G. Então vamos lá. O meu RG, ou a relutância do entreferro, ela é igual a relutância do ar, desculpa, a permeabilidade do ar, ou seja, μ0, vezes a área do meu entreferro. No nosso material, nós não consideramos o espraiamento no entreferro, ou seja, nós consideramos que a área do entreferro é igual à área do núcleo. Tanto é que lá em cima, no cabeçalho, ó, ele me falou isso, ó, que AC é igual a AG, que é igual a 9 centímetros quadrados. Então, nesse caso, nós consideramos que o espraiamento é tão baixo, tão pequeno, né? O escapar das linhas de força nesse entreferro é tão pequeno que nós podemos desprezar. Então, eu vou usar a mesma área do núcleo também para o entreferro, ok? Que é igual a AG. Ok, ele me deu que G vale 0,05 vezes 10 a menos 2 e que μ0 é por padrão. Isso é uma constante, hein, gente? 4π vezes 10 a menos 7. Não podemos esquecer. Esse valor é a permeabilidade relativa do ar. Ou a permeabilidade do ar, desculpa. Então, isso é um padrão. Isso foi feito testes em laboratório e chegaram nessa constante, né? Que nós usamos para fazer os cálculos. Vezes a área do entreferro, que é a mesma área do núcleo, ou seja, 9 vezes 10 a menos 4. Ok? Então aí nós vamos calcular um RG aí, ó. Vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá. 0,05 expoente 2 negativos 4 expoente 7 negativos π e 9 expoente 4 negativo. Ok? Nós vamos multiplicar tudo e dividir. Beleza. Então nós achamos aqui, ó, 4. Vamos passar isso aqui para a unidade de engenharia para ficar mais fácil. Enfim, depois eu passo. Nós achamos 442, né? 442,097 vezes 10 a 3 ampere-espira por Weber. Então, esse é o nosso... Opa, saiu fora aqui um pouquinho. Esse é a nossa relutância do entreferro. Ok, agora eu tenho a relutância do núcleo e a relutância do entreferro. Então, eu tenho RC e eu tenho RG. Para me calcular a relutância total do circuito, né, nós sabemos que fazendo analogia com um circuito eletrônico, RT vai ser igual a RC mais RG. Simples assim. Então, vou pegar o meu RC, que é igual a 3,789 vezes 10 a 3, e somar com o meu 442,097 vezes 10 a 3. Eu vou chegar em uma RT igual a
fazer aqui 3.789 expoente 3. 445,886 vezes 10 a 3 amperes pira por Weber. Então tá aí, pessoal. Nós acabamos de calcular a letra A, né? Que é a resistência total, a relutância total do nosso circuito magnético apresentado no exercício. Ok? Pessoal, quero que vocês atentem ao seguinte. Olha a diferença entre a relutância do entreferro e a relutância do núcleo. Olha aqui a diferença da relutância total para a relutância do entreferro. Então, por isso que lá na matéria, quando a gente estava passando, eu falei que, às vezes, e grande parte das vezes, nós ignoramos, né? É desprezível essa relutância do núcleo. Por quê? Ela é tão baixa, tão pequena, né? Se a gente for fazer aí, ó, no nosso caso, desse exercício, vou calcular aqui a porcentagem dela em relação à porcentagem do total do circuito, né? 445,886 expoente 3. Pessoal, ela é menos de 9%. Então, assim, ela é uma relutância muito baixa. Isso aqui equivale a 9% da minha relutância total. Consequentemente, 9 não, na verdade aqui é 8,5%. 8,5% da minha relutância total. E aqui eu tenho 95,5% da relutância total do circuito. Então, assim, nós podemos ver que a relutância do entreferro ela é muito maior do que a própria relutância do núcleo. Então, nós temos menos de 10% de variação, que nesse caso foi até muito, geralmente é menos. Então, em muitos exercícios nós vamos ignorar a relutância do núcleo e nós vamos calcular somente a do entreferro. Nesse nós não ignoramos porque no cabeçalho, aqui, ó, ele me pediu RG, RC, né, RG e RC e R total. Beleza? Nós vamos passar agora para a letra B, que é calcular o fluxo do circuito magnético. Vamos lá, letra B. Na letra B, ele pediu para a gente calcular o fluxo magnético. Ok? Beleza. Então vamos lá. Nós sabemos que, não lembro se vocês se recordam aqui, ó, ele me deu a densidade magnética desse circuito, certo? Ou seja, a quantidade de fluxo magnético que passa na área desse circuito. Então, se B, essa é bem tranquila, bem fácil, hein? Se a densidade magnética é igual à quantidade de fluxo por área, e eu tenho a densidade magnética que ele me deu, e eu tenho a área do núcleo, ora, então tem apenas uma incógnita, que seria o fluxo magnético. Então, para a gente achar isso aqui, ó, eu simplesmente vou substituir. Ele me falou que a densidade magnética é 1 Tesla, não preciso fazer conversão, ele já me deu na unidade correta. Então, vem cá e jogo 1 vezes a minha área do núcleo. A minha área do núcleo eu calculei aqui, ó, né, eu fiz a conversão aqui embaixo. Ó. Ela é igual a 9 vezes 10 a menos 4. Isso aqui dá 9 vezes 10 a menos 4. Unidade de medida, Weber. Pronto. Letra B está pronta.
Então, através da densidade magnética, eu pude calcular o meu fluxo magnético, ok? Tudo bem, então vamos lá. Na letra C, no meu exercício, ele está pedindo para mim calcular a corrente elétrica da bobina. Beleza. A corrente elétrica da bobina é muito simples também. O que acontece? Eu disse, né, que podemos, eu disse não, né? Eu informei a vocês que podemos fazer uma analogia entre um circuito elétrico e um circuito magnético, correto? Sendo que as duas resistências são as relutâncias e a força magnetomotriz é igual à tensão. Então, quando eu tenho uma tensão sobre uma resistência, eu tenho uma corrente elétrica no circuito elétrico. No nosso caso, a grandeza que será análoga à corrente elétrica, ela é chamada de fluxo magnético. Então, se eu sei que a lei de Ohm me conta que tensão é igual a R vezes I, correto? E que eu fiz uma analogia aqui, que tensão é igual força magnetomotriz, que resistência é igual relutância, e que a corrente é igual ao fluxo magnético, portanto, eu tenho que fluxo magnético é igual a resistência vezes o fluxo, ok? Eu já tenho fluxo, eu já tenho a relutância, desculpa, aqui não é resistência, é relutância, né? Força magnetomotriz é igual a relutância vezes o fluxo magnético. Eu tenho fluxo e eu tenho a relutância. Então eu consigo calcular a força magnetomotriz através dessa fórmula, ok? Força magnetomotriz é igual à minha relutância total, que eu calculei lá no primeiro, na letra A. 445,886 vezes 10 a 3. Vezes o meu fluxo magnético, que eu acabei de calcular. Então, isso aqui vai me dar uma força magnetomotriz igual a 445,886 expoente 3 vezes 9 expoente 4 negativo. Vai me dar uma força magnetomotriz de 401 vezes 297 ampere expira. Ah, mas ele não está me perguntando qual é a minha força magnetomotriz. Ele está me perguntando na letra C qual é a corrente, certo? Porém, vocês lembram por que essa unidade medida aqui é ampere expira? Ampere é a unidade de quê? Corrente elétrica, certo? E expira de número de voltas, correto? Então, só com a unidade medida aqui, eu já posso lembrar que força magnetomotriz é igual ao número de voltas, ou o número de espiras, vezes a corrente elétrica, certo? Então, nós temos a nossa força magnetomotriz, que eu acabei de calcular. Nós temos a quantidade de espiras que ele me informou no início do exercício, que são 5.000 espiras, vezes a corrente. Ou seja, a corrente vai ser a nossa força magnetomotriz sobre a quantidade de espiras, certo? Aqui, ó. Força magnetomotriz sobre N, que eu vou calcular aqui agora. Ok. Eu cheguei aqui em uma corrente igual a 0,08 amperes. Isso aqui é o quê? 8 miliamperes. Desculpa, 80 miliamperes. Então, a corrente do meu circuito magnético é igual a 80 miliamperes. Ok? Com isso, eu acabo, né, o meu exercício. Eu acabo de fazer o meu exercício. Pessoal, desculpa. Seguinte, o número de espiras não é
5.000. Eu copiei aqui errado. O número de espiras aqui é 500. Certo? São 500 espiras. Então, como eu vou dividir aqui só por 500, ó, o que acontece? Esse número vai ser 10 vezes maior, ou 800 miliamperes. Então, vamos corrigir aqui. Ó. A corrente é igual a 800 miliamperes, porque o meu número de espiras é apenas 500 espiras, diferente do que eu tinha anotado lá no cabeçalho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Acho que deu para entender aí. Qualquer dúvida, estou disponível. Nós teremos vários exercícios, tanto no livro quanto na lista de exercícios no portal. E, por enquanto, nós ficamos nesse exercício aqui, ok? Muito obrigado por assistir. Qualquer dúvida, estou disponível no AVA ou no e-mail, ok? Obrigado.